Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de lógica computacional. Hoje a gente teve aí imprevistos além dos previstos, vamos dizer assim, né? A gente teve um problema, na verdade, foi comunicado aí pela Microsoft que eles estão com problema no Office 365 no mundo inteiro, tá? Com os proxies aí todos com problema, então algumas pessoas conectam, outras pessoas não conectam. E aí, em alguns casos, alguns professores acabaram, por ordem e por concordância da coordenação, cancelando a aula de hoje. Mas a gente conseguiu uma forma paliativa aqui, né, através do Cisco Webex, que eu tenho, que é uma ferramenta própria minha, do trabalho, e a gente vai trocar a aula por aqui, né? Nossa aula de lógica, é uma aula aí de pensamento crítico, de criatividade. Então, a gente fica muito tempo sem treinar, né? A gente vai ter problema. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Só para eu ter a garantia aqui, a gente testar. Todos me ouvem bem? Sim, professor. Todos estão vendo aí a tela do slide, do PowerPoint? O Fabrício chegou aí, pensei que não ia vir não, Fabrício. O Fabrício está aí. Então, O Fabrício estava pagando a conta de internet, aí chegou agora lá. Da célula lá, achou o sinal. Tá ouvindo, Fabrício? Responde, pô. Os caras deixam os caras te zoar não, poxa. Bom, pessoal, eu mandei um recado à tarde aí para vocês, pelo menos mandei para os representantes, que eu coloquei 2 documentos lá no AVA. Vocês tiveram acesso a esses documentos? Sim, positivo. Sim, professor, sim. Eu até li. Tá, eu coloquei 2 documentos. Um que fala... um que são dicas de Portugal, tá? Que eu quero que vocês deem uma olhada aí, que a gente vai utilizar ele até hoje em algumas atividades, mas principalmente nas avaliações da semana que vem. E o outro é sobre a teoria de conjunto, tá? Que é uma teoria interessante de vocês saberem desenvolver das aplicações, e algumas coisas também devem cair na avaliação. E aí eu optei por hoje a gente ter uma aula muito mais prática, para ter uma aula mais voltada para aquilo que nós precisamos aprender para o dia a dia e para aquilo que nós vamos aplicar na semana que vem. Tá? Sem mais delongas, sem nenhum tipo de... Oi? Pode falar, tá bem baixinho, mas estou ouvindo, fala. Ixi, eu não entendi direito, Fabrício, o que você falou. Só para testar o microfone aqui, eu estava dando um problema. Beleza. Bom, então, sem mais delongas, pessoal, hoje nós vamos fazer 2 ou 3 programinhas aí no Python, só para a gente treinar entendimento de Portugal e entendimento de levantamento de requisitos aí de demanda. Tá? Primeira coisa que eu quero que vocês façam aqui, eu coloquei um Portugal bem simples aqui, né? A gente aprendeu ontem o Portugal, na aula passada sobre o Portugal, e vimos aí que nós precisamos primeiro fazer a declaração das variáveis, né? E depois escrever linha a linha daquilo que se precisa fazer. Então eu estou dando um programa aqui para vocês em Portugal, tá? Ou em português estruturado. E eu quero que vocês apliquem essa estrutura e me expliquem o que esse programa está fazendo. Tá? Então eu quero que vocês leiam esse Portugal, entendam o que ele está fazendo aqui e desenvolva exatamente essa estrutura lógica lá no Python que nós temos lá na internet, no nosso ambiente cloud. E aí cada um vai me dizer o que exatamente esse programa faz. Beleza, pessoal? Compreenderam? Então vamos lá. Agora são 8h23. 10 minutinhos, 15 minutinhos, quanto tempo vocês querem? Acho que 10 minutos tá bom. Beleza, 15 minutos, vamos dar 15 minutos aí. Vou deixar na tela aqui para vocês, 15 minutos a gente faz. Qualquer novidade eu estou à disposição. Ele nome 1, nome 2, nome 3,
e ele mostra nome 1, nome 2, nome 3, nome 2 e nome 1. Então você está falando que ele pede 3 nomes e mostra de trás para frente. Isso, mas só que no caso, como não colocou mais nada, ele não vai mostrar nada. Não, é só isso que ele É faz. isso? Beleza. Alguém está com dificuldade para fazer, pessoal? Eu Sim, tô com dificuldade de colocar pra rodar isso aqui, porque eu já fiz já o negócio, mas deu um bug aqui no Python aqui, não consigo rodar de jeito nenhum. Emerson, Fabrício, Daisy, Simone, fizeram? Então, pelo que eu entendi, entrar aqui, Lúcio, mas não estou me recordando muito bem da estrutura do Python aqui. Tentando. eu tô mais ou menos, pelo que eu entendi a estrutura, eu tenho que ler o nome 1, o nome 2 e o nome 3, mostrar, começar mostrando o nome 3, o nome 2 e o nome 1. É isso? Seria O software tem que rodar, ele tem que pedir o nome e depois tem que mostrar os nomes que você imputou nele. Tá, A digite Daisy, seria digite o nome 1, digite o nome 2, digite o nome 3. Beleza, tá aí. isso. Aí depois que você digitar o nome 3, automaticamente ele tem que vir te mostrar os 3 nomes de trás para frente. Mostrar os 3 para cá. Dá pra ver. Daisy, você está com dificuldade no código? Você está sem microfone, Daisy, é isso? Acho que o meu parou. Tá. Você está com dificuldade no código? Qual a dificuldade, Daisy? Eu acho que a Daisy... se você fez como está escrito aqui que você colou, não está correto. Peraí. Eu vou fazer para vocês aqui, vamos lá. Estão vendo a minha tela aí, né? Vamos lá. Então vamos lá. Pessoal, todos estão vendo aí a minha estrutura? Sim. Sim. Eles pediram um código que vai pedir 3 nomes. Então é muito simples. Vamos começar aqui de forma bem profissional. Vamos dar a mensagem no começo. Ó, print. Aí mais aula. Python. E a gente manda rodar só para ver se está funcionando. Ó, aula Python. Estão vendo aqui embaixo? Aí vamos começar o código, tá? Ele fala assim, ele pede 3 nomes. Então, como que a gente coloca o código aqui? Aqueles que acertaram, que já sabem, não respondem. Deixa eu perguntar, Emerson, como que é a linha aqui para incluir? Não, eu coloquei tipo print, né? Boa noite, digite os nomes aí embaixo, eu coloco lá a variável. Aí no caso, aí que eu me bananei, não Não, sei se a variável. peraí, vamos lá. Qual que é a primeira linha aqui? Como que você colocou? Print, digite os nomes. Não, tá errado. Porque assim, ó, o print, ele só vai imprimir. O print é o mostrar lá do Portugal, ou imprima. Sim, Tá? O primeiro ponto que você precisa fazer aqui é fazer ler o primeiro nome. Qual que é o comando? sim, mas eu coloquei só isso aí a mais mesmo. Mas o primeiro comando está aqui, a variável, do caso, igual, input, aí entre parênteses, Ah, digite beleza, então vamos lá. Então, a variável primeiro eu vou botar como nome 1. Tá aí, em português. Nome 1. E aí pôs igual, e aí o que você fez?
input, né? Input, ok. Aí, entre parênteses, aspas, duplas, digite o primeiro nome, 2 pontos e espaço. Só um minutinho. Tá, beleza. Nome 1, input, vamos ver se funciona? Vamos mandar rodar aqui, olha aqui embaixo, ó. Digite o nome 1. Aí ele pede para digitar, aí eu digito. Vamos melhorar isso aqui, aí eu coloco aqui 2 pontos e espaço. Mando rodar, aqui ó, vocês estão vendo aqui embaixo? Aula Python, digite o nome 1. Aí aqui eu venho aqui e coloco Marcos. Dou Enter, acabou o código. Só que ele está pedindo o quê? 3, né? 3 nomes. Eu coloquei a mais aqui, então, pra você ver. Coloquei int, coloquei a variável inteira. Não, int, aí vai ser, não é que é totalmente necessário, é totalmente errado. Não vai funcionar. Não, apertou. Ele pediu pra digitar o nome. Mas você consegue digitar o nome? Int é para número. Ele pede pra Vamos digitar. aqui. Vamos ver. Ele pediu pra digitar. Vamos ver se funciona. Acabei de fazer igual você fez aqui. Mandar rodar. Digite o nome. Int aleatório. Olha lá, eu coloquei o nome, ele dá erro, tá vendo? Porque o int, você está dizendo que é um número inteiro. Ele vai esperar um número. Mas se eu vir aqui e colocar um número, ele funciona lá, sem erros. Sim. Tá? Então, não precisa declarar. Quando você não declara no Python, você está dizendo que é uma variável de caractere. Então, a gente só precisa repetir aqui. Vamos lá, a gente repete, eu posso copiar e colar. E aí eu tenho que mudar aqui o nome para 2 e para 3. E aqui eu coloco digite o nome 2 e digite o nome 3. Estão acompanhando aí? Tá entendendo, Daisy? Ou tá com dúvida? Fala aí que eu vou ler seu site aqui. Tá entendendo? Então tá bom. Então vamos rodar aqui para ver. Vamos ver o que está errado. Tem uma aspas a mais, professor. Um parênteses a mais. Parênteses. Olha lá, digite o nome 1. Vamos colocar aqui, ó. Marcos. Digite o nome 2. Eduarda. Digite o nome 3. Remi. Pronto. Acabou. Deixa eu ver. Entendi a parte de mostrar. Ele vai salvar e digitar e mostrar. Entendi. E a parte de mostrar? Ele vai... Vou chegar lá, Daisy. Peraí. Ah, tá apressado. Peraí. Aqui é onde você está imputando dado, onde você está pedindo dados. Tá? Então, beleza. Está certo. Todo mundo compreendeu essa parte aqui, né, pessoal? Isso aqui é muito simples. Né? Eu declarei a variável, ou seja, eu dei um nome para a variável, nome 1, nome 2 e nome 3, exatamente como estava lá. Ler 1, ler nome 1, ler nome 2, ler nome 3. Tá aqui. E aí eu peço para ele fazer o print, ou seja, mostrar o nome que eu disputei no 1, no 2 e no 3. E aí, como que eu faço? Fala aí, Fabrício, como eu faria? Print. Peraí. Abri lá. Print. Era pegadinha. Pegadinha, velho. Ó. Print. Tá saindo. E aqui eu vou digitar o que eu quero dentro desse print. Então, o comando print é o comando que vai mostrar no programa. Então, eu coloco aqui print, coloco assim, ó, o nome. Vou colocar assim, ó, o terceiro nome digitado foi... E aí, o que eu faço aqui para apontar a variável nome 3 aqui? Eu não posso escrever aqui o nome, exatamente o nome, porque eu não sei. Então eu tenho que... Pessoal, vamos lá, pessoal. Eu preciso... Pessoal, quem não estiver participando, coloca no mudo, por favor. Tá saindo risadas aqui. Vamos lá. Aqui eu preciso colocar no print, tá? E
aqui eu preciso colocar no print de forma automática, que o nome digitado saia na impressão aqui. Então, eu tenho que apontar aqui a variável, porque a variável está recebendo um comando de input lá na frente e ela vai ter um nome atrelado a ela. Então, para eu apontar uma variável dentro de um comando, eu coloco ela entre chaves. Eu abro chaves e coloco aqui, ó, nome 3. Mas está vendo que não funcionou? Ela está verde, como se fosse um caractere. Vamos rodar aqui para ver, ó. Rodei. Ó, vocês estão acompanhando aí, né? Digite o nome 1. Vamos colocar aqui João. Digite o nome 2. Hugo. Digite o nome 3. Então, o nome 3 que eu vou colocar aqui vai ter que ir lá imprimir. Vai ter que sair. O terceiro nome digitado foi, por exemplo, se eu colocar aqui, Esther. Tá? Aí, assim que eu der Enter, ele tem que colocar aqui, ó. O terceiro nome digitado foi Esther. Beleza? Vamos dar Enter. Olha lá o que apareceu. O terceiro nome digitado foi Name3. Porque tem um erro no código. Quando eu aponto uma variável dentro de uma string, que isso aqui é uma string, antes das aspas, eu preciso colocar o F. Ó, coloquei o F, ó lá, habilitou de outra cor o nome 3, tá vendo? Então vamos rodar novamente, pessoal? Vamos lá. Vamos rodar, então vamos colocar aqui de novo. Primeiro nome, vamos botar Esther em primeiro. Segundo nome, vamos colocar aqui Hugo. Terceiro nome, vamos colocar João. Então, ele vai ter que imprintar para mim aqui na tela. O terceiro nome digitado foi João. Dá um Enter. Opa, ele deu erro aqui, deixa eu ver. O que está de errado aqui? O professor, você escreveu nome? Ah, é nome, não name, isso mesmo. Vamos lá, de novo. Esther, Hugo e João. Olha lá, o terceiro nome digitado foi João. Pessoal, entenderam isso aqui? Ô, Deise, esquece outras linguagens, não comparem linguagens. A gente está falando de Python aqui. Tá? Primeiro, a nossa aula não é Python, nossa aula é de lógica e eu estou usando Python, tá? Para fazer a aplicação da lógica, que Python é o mais simples. Tanto que, olha aqui, ó, eu já declarei a variável nome 1. Qual que é o conteúdo dela? O conteúdo dela vai ser um input. Tá? Ela é uma variável de caractere e é um input, onde pede... Opa! Onde pede uma variável de caractere com o nome. E aí eu só mandei printar aquilo, né? Ou seja, imprimir aquilo que eu coloquei, aquilo que eu coloquei na variável. Então aqui, pessoal, é somente eu repetir esse print. E aí colocar só os valores diferentes da variável. A primeira é o nome 3, depois o nome 2 e depois o nome 1. Tá? Simples. Acabou o código. Vamos zerar. Vamos fazer de novo. Então, ó, digite o primeiro nome, Esther. Digite o segundo nome, Hugo. Digite o quarto nome, João. E aí ele vai ter que printar para mim João, Hugo e Esther agora. Olha lá. João, Hugo e Esther. Conseguiram entender? Sim, positivo. Sim, professor. Aqui. Deise, conseguiu entender, Deise? Deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Deixa eu ver se é aqui que foca. Se eu botar aqui dentro dele o /N, olha o que vai acontecer. Primeiro nome, Esther. Segundo nome, Hugo. Terceiro nome, João. Ó, ele pulou uma linha, tá? Se eu colocar um /N no começo da minha string, ele vai sempre pular uma linha para o próximo, tá? Olha lá, primeiro nome, Esther. Segundo nome, Hugo.
Terceiro nome, Camila. Olha lá, ele pulou uma linha para cá. Beleza? Esses são macetes. Dúvidas aqui, pessoal? Não, professor, tranquilo, deu certo. Deu certo, né? Variável. Deu sim. Bom, eu quero esse desafio agora. Crie um algoritmo em Portugal e Python que leia o valor e, a partir disso, faça. Se o valor for negativo, ele mostra o módulo, que é o valor sem igual do valor. Se o valor for maior do que 10, solicite o valor e mostre a diferença entre eles. E caso o valor não seja nenhuma condição anterior, mostre o valor dividido por 5. Beleza? 20 minutinhos? Aí já dificultou, hein? Não, meia hora, hein? Pessoal, vou voltar para aquilo que eu falei para vocês na primeira aula. Quando vocês olharem o desafio de um programador não é programar. Vocês estão focando os seus esforços em programar. O desafio é entender a lógica. O desafio é entender a lógica. Entenda a lógica, use o Portugal, use o Python primeiro, use a primeira coisa que você achar mais simples para você entender a lógica e faça o exercício. Colocar os comandos é a parte mais simples. A parte difícil é entender. Bom, 8h53. 9h20, 9h15, 9h10, 9 horas, que hora a gente corrige? 9h15, acho que tá bom. Beleza, 9h15. Pau no gato. Vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai colocar aqui as variáveis. Estão vendo aí o meu Word? Sim, professor. Então, primeiro eu falo que é uma variável inteira ou real. Tanto faz, tá? E aí eu falo que é do valor 1 e valor 2. São as duas variáveis. Tá? Posso colocar assim. Aí eu coloco aqui início algoritmo. Beleza? E aqui começa o algoritmo. E aí eu coloco aqui escreva valor 1. Até aqui beleza, né? Ele está pedindo o valor 1. E aqui eu vou colocar início C. C, valor 1. Aí eu posso tanto fazer dessa forma, menor que 0, ou escrever aqui menor, entendeu? Vai ficar mais prático. Menor que 0. Estão acompanhando aqui? Se valor menor que 0, coloco aqui mostra, ou mostre, valor. Aí eu posso colocar aqui assim, cálculo do módulo do valor 1. Beleza, outra coisa que a gente pede, a gente não pede. Opa. É que se ele for maior que 10, solicite outro valor, né? Então a gente continua aqui. Se voltou errado, tá errado aqui o valor.
valor 1 maior que 10, escreva valor 2. E aí ele pede para mostrar, mostre mostrar a diferença entre valor 1 e valor 2. E aí eu tenho o terceiro, que aí, como é o último caso, é a última saída, eu não preciso usar o se. Eu posso usar o senão. Senão, mostre, divida o valor 1 por 5. E mostre. Vamos colocar aqui. E mostre. E aí aqui eu coloco fim C, fim C, já era. Simples. Entenderam aqui? Eu estou mostrando toda a lógica. Quando eu recebo um requisito, que nem eu recebi aqui atrás, esse requisito, né, que é um requisito de software, eu posso montar ele de acordo, né, em Portugal, para entender todo o funcionamento dele. Aqui fica mais fácil para eu ver. Agora, eu só pegar tudo isso daqui, ou só isso daqui, que é toda a lógica do programa, e aplicar a linguagem correspondente. Posso fazer em Java, posso fazer em Python, em C, no que eu quiser. No caso, eu estou fazendo em Python. Pessoal, alguém ficou com dúvida aqui? Não, professor. Toda vez que abre um se não, um i. No Portugal, sim. Tá? Tá vendo? Eu coloquei um C e um C, dois C. Tá? Eu tenho 3C. Tá? Esses dois Cs aqui, eu fechei com fim C. E esse primeiro C, eu fechei com C não. Agora vamos ver no Python. Ficou dúvidas aqui? Não, né? Aqui é tranquilo, né? Tá, ô Daisy, vamos lá. O que eu estou colocando aqui, tem um pouquinho de calma, você está um pouquinho ansiosa. O que eu estou colocando aqui é o Portugal. Tá? O Portugal é uma linguagem de programação de um português estruturado, onde eu coloco ela na linguagem nossa, no nosso idioma em português, para eu entender a lógica. Ela ainda não é o programa. Ela é um rascunho do programa. A partir disso, a gente coloca na linguagem. A linguagem de programação é o Python. Tá? Eu mostrei para vocês no Portugal. Isso daqui é Portugal. Eu vou mostrar Python para vocês agora. Beleza, Daisy? Só me dá um sim ou não aí, Daisy, no chat. Ok, vamos lá. Pessoal, de novo, no Python, ou desculpa, no Portugal, ficou dúvidas aqui? Bom, como ninguém respondeu, eu acredito que não. Vamos lá pro Python.
no Python. Deixa eu puxar ele para cá. Estão vendo o meu Python aí, né? Então, para a gente recapitular aqui, eu preciso... Primeiro eu vou declarar um valor. Vamos lá. A variável, eu vou dar o nome de número, de num, tá? Igual. E aí eu preciso dizer que a variável, que tipo de variável é. Lembrando, se é variável inteira, eu uso int. Se é real, eu uso float. Então vamos usar uma real. Float. Beleza? Abro parênteses. E aí eu vou dar um comando que eu vou pedir a variável, que é o input. Então, se a gente comparar, eu estou aqui. Ó. Escreva variável 1. Valor 1, tá vendo? Vamos usar aqui por valor 1, para ficar mais fácil. O nome da variável vai ser valor 1. Tá, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, então, ó, valor 1 igual a float input, tá? E aí eu abro parênteses de novo, coloco simples, eu coloco digite o valor, 2 pontos, espaço. Então, essa linha de comando representa aqui, ó, escreva valor 1. Se a gente botar para rodar, ele vai estar aqui, ó, digite o valor 1. Posso botar aqui, escreva. Olha lá. Escreva o valor. Beleza? Então, representa essa linha do Portugal, é essa linha no Python. E aí, eu começo toda a minha estrutura, tá? De condição, de C. E aí, como que eu começo o C aqui? Muito difícil. If. Espaço, tá? E coloco aqui. Aí eu ponho a variável. Se valor 1, tá? For menor que 0, 2 pontos, dou um enter, ele cai na linha de baixo e você vê que ele dá um espaço aqui, porque você abriu o C. Você deu o início do C fazendo isso, tá vendo? Início do C. E aqui a condição. Se valor 1 for menor que 0, e aí você coloca aqui o que ele tem que fazer. E aí ele vai mostrar. Você coloca um print, que é de mostrar, ou de imprimir, né? Você tem que colocar o F antes das aspas simples, porque a gente vai apontar uma variável. E aí eu coloco módulo. É para calcular o módulo, né? Se o valor for negativo, mostre o módulo. Então eu coloco o módulo de... E aí aqui eu preciso fazer o cálculo. Tá? Então como que eu faço? Lembra que eu preciso fazer o cálculo em cima da variável 1. Então, toda vez que eu vou colocar dentro de um print uma variável, eu preciso colocar entre aspas. E aí aqui eu poderia botar variável 1. Só que eu não quero variável, eu preciso calcular o módulo da variável 1. O que é o módulo? O módulo é a quantidade que tem o valor que você está calculando até o 0. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui e posso abrir um parênteses, coloco o valor, tá? Vezes... Tá? Vezes menos 1. E fecho parênteses. Tá? Então, esse é o cálculo. Para encontrar o módulo, eu faço valor vezes menos 1. Então, vamos testar aqui? Vou cancelar e vamos testar. Digite o valor. Então, para funcionar aqui, tem que ser menos que 0. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 4. O valor do módulo é de 4. Acertou. Beleza? Então, só para a gente bater aqui, eu fiz o primeiro C. Se o valor menor que 0, cálculo do módulo do valor e mostra. Calcule o módulo, cálculo do valor e mostra. Mas eu tenho outro C aqui. Se ele for maior que 10, eu quero que ele peça
um segundo número, um segundo valor. Então eu venho aqui e abro um outro C. E aí, quando eu faço um outro if, no Python, o comando é elif. Tá? E aí eu faço a lógica, valor 1, se valor 1 for maior que 10, tá? Os pontos, for maior que 10, eu quero que ele faça isso. Ó. Valor 2, eu quero que ele crie a variável 2. E aqui eu faço a mesma coisa. Float, eu vou pedir uma variável, input, aspas simples, escreva outro valor. E além disso, eu quero que ele mostre a diferença, tá? de um valor com o outro. Então, eu vou colocar aqui print, tá? F, porque eu vou apontar de novo a variável, a diferença entre os valores são de... Aí aqui eu vou lá, abro chaves, abro parênteses e faço valor 1 menos valor 2. E aqui eu coloco a última, que é caso o valor não seja nenhuma das condições acima, mostra esse valor dividido por 5. E aí, como é o fim do C totalmente, eu venho e escrevo o else, dou 2 pontos e passo para baixo. E aí eu dou um print. Lembra do F, que é por causa do... A gente vai apontar uma variável, eu coloco aqui o valor dividido por 5 é de, abro chaves, abro parênteses e coloco valor 1 dividido por 5. Acabou meu código. Vamos validar aqui, ó, em Portugal, né? Tá aqui, o primeiro aqui, ó, do lado esquerdo, valor igual a float input, escreva valor 1. E aí começa início do C, aí eu coloco if. Se o valor é menor que 0, se valor menor que 0, print, o módulo é de, mostre cálculo do módulo do valor. Se ele for maior que 10, elif, valor maior que 10, escreva valor 2. Então é valor 2 igual a float, input, escreva outro valor. Né? E mostre a diferença entre valor 1 e valor 2. A diferença entre os valores é de, e aí eu coloco valor 1 menos valor 2. Se não, mostre, né, divido o valor 1 por 5. Se não, que é o else, o valor dividido por 5 é, e a conta. Vamos testar aqui, pessoal? Todos compreenderam até aqui? Sim. Então vamos testar. Vamos rodar. Escreva valor 1. Então, para sair do primeiro ali menor que 0, tem que ser negativo. Vamos colocar aqui, ó, menos 50. O módulo é de 50. Beleza? Funcionou. Para entrar no segundo aqui, ele tem que ser maior que 10. Então, vamos colocar aqui o valor de 50. Olha lá. Escreva outro valor, olha lá. Pediu outro valor. E aí ele vai dividir por 5. Vamos fazer algo simples para ficar. Vamos botar 45. A diferença de 45 para 50 são 5. Então vamos botar 45. Ele tem que mostrar o valor 5. A diferença entre os valores são de 5. Beleza. E aí, para entrar no último, vamos rodar de novo, ele precisa estar abaixo de 10. Então vamos botar aqui o valor de 5. E aí ele vai ter que dar o valor de 1, porque 5 dividido por 5 dá 1. O valor dividido por 5 é de 1. Compreenderam, pessoal? Vocês viram que entender a lógica é mais complicado do que escrever o algoritmo? Ah, com certeza. Vocês estão focando, pelo menos a maioria de vocês estão focando
em escrever o algoritmo. Ah, mas é em C, mas é em Java, mas é em Python. Não. Primeiro, entenda a lógica. Lembra da primeira coisa que eu falei para vocês na primeira aula. O mais importante é o fundamento. Esse é o fundamento. O Portugal é o fundamento. Depois da prova, a gente vai falar um pouco sobre fluxograma, só para vocês entenderem a outra parte. Entenderam aqui? Emerson, Daisy, Fabrício, conseguiram compreender? Ficou alguma dúvida? Professor, infelizmente Não entendi não, professor, mas tudo bem. eu perdi uma parte porque minha internet caiu aqui. Ah, tá. Vai ficar gravado aqui. Emerson, o que foi que você disse? Eu não entendi. Tá ouvindo? Pode falar. O negocinho do som aqui tá esquisito. Eu não consigo compreender essa lógica aí desse algoritmo aí, não. Tá. Aonde que você não entendeu? Ou até onde você entendeu? Não, eu não entendi a lógica. Até agora eu não entendi a lógica desse algoritmo. Ó, vamos lá. O algoritmo está pedindo o seguinte, tá? Ele está pedindo para você colocar um valor, qualquer número, tá bom? E aí, dependendo do número, ele quer que o algoritmo faça uma ação. Tá? Se o número for negativo, ele quer que ele calcule o módulo do valor. Beleza? Se o número for maior que 10, ele quer que o algoritmo peça um segundo valor. E aí vai fazer a diferença entre o valor 1 e o valor 2. Até aqui você entendeu? Diferença do quê? Intervalo de um número para o outro? É. A diferença. O valor 1 é 50, o valor 2 é 60. Qual a diferença de 50 para 60? 10. É isso que ele quer que mostre. E se ele não fizer nenhuma dessas condições, ele quer que pegue o valor 1 e divida ele por 5. Então, ó, a lógica é o seguinte. Se for negativo, é um módulo. Se for mais que 10, é para pedir um segundo valor e mostrar a diferença entre eles. E se for entre 0 e 10, é para dividir por 5. E foi isso que a gente fez aqui. Tá? Vamos lá, de novo. Escreva o valor, é o primeiro valor. Vamos colocar aqui menos 50. É um valor negativo. Então ele precisa calcular o módulo. O módulo de menos 50 é 50. Porque módulo, na matemática, módulo significa a diferença entre o valor que você está informando, ou o valor que você quer o módulo, até o zero. Então, menos 50 até o zero, quanto que dá? 50. Mas eu nunca tinha ouvido falar nesse termo em matemática. Isso tem a ver com engenharia civil, essas coisas assim. Tá? Mas olha lá. O módulo é de 50. Beleza? Então vamos rodar de novo o algoritmo. Escreva um valor. Se eu escrever um valor aqui entre 0 e 10, ele precisa dividir esse valor por 5. Então vamos colocar aqui o valor de 9. Então ele precisa de pegar 9 e dividir por 5. O valor dividido por 5 é de 1,8. Tá vendo? Ele pegou 9 e dividiu por 5. Para a gente ter certeza, vamos colocar aqui o valor 5. 5 dividido por 5 dá 1. O valor dividido por 5 é 1. Veja na diferença. Ele já deu uma frase aqui. O valor dividido por 5 é 1. Se eu colocar menos 50, ele já vai me dar uma outra frase. Ó. O módulo é de 50. Só que aí, se eu venho aqui e coloco um valor maior que 10, como eu pedi, como, por exemplo, 80, é maior que 10. Então, se é maior que 10, ele precisa pedir um outro valor. Olha lá, dei um Enter, escreva outro valor. E aí aqui eu vim e coloquei 5.900. Aí ele vai ter que me falar, por exemplo, 5.820. Vai falar, a diferença é essa, olha lá. A diferença dos valores é de 5.000, é menos de 5.820, é porque eu coloquei um número menor antes.
Vamos fazer ao contrário. 5.900, primeiro valor, 5.900, segundo valor, 80. A diferença é de 5.820. Entendeu a lógica agora? Ah, sim. Agora ficou melhor. Você precisa entender como que é, o que o programa precisa fazer. Então, levantar os requisitos, quando você tem isso, levantar os requisitos é o quê? É entender o que o enunciado quer, o que o seu cliente quer, o que o exercício quer como software, é parte fundamental para você programar. Você não tem que sair logo programando. Obviamente, se você tiver experiência e conseguir assimilar isso, o cara pode ir falando e você já ir fazendo. Mas é praticamente impossível alguém que faça isso. Entendeu? Então, isso aqui é entendimento da lógica. E aí, como aplicar isso na linguagem é diferente. Isso aqui em Java seria totalmente de outra fórmula de ser expressa, aqui de ser construída para sair uma coisa aqui exatamente igual a essa. Você conseguiu assimilar agora, Daisy? Então tá bom. Pessoal, são 9h52. Não vai dar tempo da gente fazer o último exercício. Eu vou colocar o último exercício para... Deixa eu ver aqui onde que eu paro isso aqui. Vou colocar o último exercício lá no Ava para vocês fazerem durante a semana. E aí vocês vão me mandando, a gente vai corrigindo. Na aula de hoje, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma reclamação, alguma coisa? Eu fiz questão da gente ter a aula por conta disso que nós estamos vendo aqui agora, da prática, e trocar algumas ideias. Alguém tem algo a compartilhar com a gente? Não, beleza, professor. Clareou bem aí as dúvidas. Dá para fazer mais exemplos aí. Eu queria pedir só um favor para vocês. Eu pesquisei e vi uma função chamada... cara, depois a gente fala sobre isso, beleza? Aqui vai ficar... Tem como enviar o código desse último exercício? Eu vou enviar para você no WhatsApp, Daisy. Pessoal, só para a gente registrar aqui, libere a câmera de vocês aí, por favor, só para eu tirar um print aqui. Eu vou parar aqui. Para aqueles que estão vendo a aula gravada, qualquer dúvida estou à disposição, tá? Vou parar aqui a gravação agora.